Existe um fio invisível que conecta duas almas destinadas a se encontrarem. Ele atravessa o tempo, o espaço e até mesmo o silêncio. Quando sentimos que essa conexão ainda pulsa, mesmo na ausência, estamos diante de algo que não pode ser explicado apenas pela lógica. Há um sinal oculto, sutil, mas poderoso, que revela que essa chama gêmea ainda sente você profundamente. Este sinal não grita, não se impõe. Ele surge em pequenos detalhes, em sincronicidades, em sonhos, em sensações inexplicáveis que tocam a alma e deixam uma marca silenciosa, porém indelével. Nesta jornada, vamos explorar o que realmente significa sentir a presença de alguém além do plano físico. Vamos mergulhar nos mistérios do inconsciente coletivo e descobrir o que a psicologia junguiana pode nos ensinar sobre esse elo profundo. Se você sente essa conexão além das palavras, comente abaixo. Eu sinto essa presença. Já aproveita para dar seu like, inscrever-se no canal e deixar seu apoio nos comentários. Isso fortalece esse espaço de consciência e nos permite seguir compartilhando conteúdos como esse. Na psicologia analítica de Carl Jung, a relação entre almas que se reconhecem profundamente vai muito além da atração superficial ou das convenções sociais. Jung acreditava que somos guiados por arquétipos e impulsos inconscientes que moldam nossos relacionamentos mais profundos. E é nesse contexto que a ideia de chama gêmea pode ser reinterpretada como a busca simbólica pela totalidade psíquica. A projeção é um dos mecanismos centrais nesse tipo de vínculo. Quando encontramos alguém que ressoa com partes ocultas de nós mesmos, tendemos a projetar nesse outro aspectos inconscientes que desejamos integrar. No caso de uma chama gêmea, essa projeção é intensa, muitas vezes acompanhada por uma sensação de familiaridade imediata, como se estivéssemos reencontrando uma parte perdida de nós mesmos. A sombra, conceito fundamental de Jung, representa tudo aquilo que rejeitamos ou não reconhecemos em nós. O vínculo com uma chama gêmea frequentemente ativa essas sombras, forçando ambos os indivíduos a confrontarem suas feridas, inseguranças e traumas mais profundos. É um encontro transformador, que ao invés de oferecer conforto imediato, exige coragem para mergulhar no próprio abismo interior. Esse processo leva à individuação, o caminho rumo à integração e ao autoconhecimento profundo. A chama gêmea, nesse sentido, não é apenas um parceiro romântico, mas um espelho que revela o que precisamos integrar para nos tornarmos inteiros. A integração dos aspectos femininos, ânima, e masculinos, ânimos, também desempenha um papel crucial. Sentir que o outro ainda está presente, mesmo à distância, pode indicar que esses aspectos ainda estão em processo de harmonização interna, refletindo-se como uma ligação energética intensa e contínua. Esse elo oculto é, na verdade, um chamado à evolução da alma, a experiências que não se explicam pela razão, mas que reverberam como verdade dentro do coração. Quando duas almas estão conectadas de forma profunda, mesmo que separadas fisicamente, permanece algo que pulsa de maneira invisível, intensa e persistente, uma presença psíquica. Essa sensação de que o outro ainda está dentro de você, mesmo com o tempo e a distância, não é ilusão romântica. Na perspectiva da psicologia junguiana, é um fenômeno real, enraizado nos níveis mais profundos do inconsciente. Jung acreditava que a psique não está limitada ao espaço e ao tempo. Ele via a mente humana como uma realidade simbólica e coletiva, onde os arquétipos se manifestam e os vínculos verdadeiros ultrapassam a lógica linear. Quando duas pessoas se encontram e reconhecem uma parte de si no outro, algo inexplicável, mas inegável, um campo psíquico é criado. Esse campo, invisível aos olhos, mas potente em seus efeitos, permanece ativo mesmo na ausência física. A chama gêmea representa essa força de atração e espelhamento. Ao se encontrar com esse outro, algo se desperta. Memórias que parecem ancestrais, emoções que não têm origem clara, e uma sensação de familiaridade que transcende o tempo surgem como sinais de que algo profundo foi ativado. E quando esse encontro é interrompido ou afastado, a energia não desaparece. Ela se interioriza, torna-se parte da psique de ambos. O outro continua vivendo dentro de nós, como símbolo,
como energia, como memória viva. Esse fenômeno pode se manifestar de múltiplas formas. Uma das mais comuns é a sensação de estar acompanhado, mesmo sozinho. Pensamentos que surgem espontaneamente, como se fossem compartilhados. Emoções que parecem não pertencer apenas a si mesmo. Sonhos recorrentes em que o outro aparece, não como um visitante, mas como uma presença integrante do próprio mundo interior. Isso não é apenas saudade, é o reflexo de um vínculo psíquico ativo. A linguagem simbólica é essencial para compreender essa dinâmica. Jung acreditava que os sonhos revelam conteúdos inconscientes e funcionam como pontes entre o ego e o self. Quando alguém sonha repetidamente com a chama gêmea, não se trata necessariamente de uma mensagem do outro, mas de uma manifestação da energia que essa pessoa representa em sua psique. É como se o outro se tornasse um arquétipo vivo, simbolizando uma parte de nós que ainda busca ser compreendida ou integrada. Essa presença interior pode ser confortante ou desafiadora. Em alguns casos traz paz, direção, inspiração. Em outros provoca angústia, saudade intensa ou até confusão. Isso acontece porque o outro, nesse nível simbólico, toca em camadas profundas da alma, inclusive nas feridas não curadas. A presença psíquica da chama gêmea não é apenas um lembrete do amor vivido, mas também um espelho das partes de si que ainda precisam ser reconhecidas. Não raro, quem passa por essa experiência começa a questionar sua sanidade. Como é possível sentir alguém tão presente, mesmo sem contato? Como explicar a certeza de que o outro pensa em você, sente você, conecta-se com você nos planos invisíveis? Jung responderia que a realidade psíquica é tão válida quanto a material, que aquilo que se manifesta com força dentro da alma é, por definição, real, ainda que não palpável. Essa ligação contínua também pode estar associada ao conceito de self, o centro da totalidade psíquica, onde todos os opostos se unem. A chama gêmea, nesse sentido, representa um impulso arquetípico rumo à completude. A presença do outro dentro de si é uma expressão simbólica desse chamado interno para a união de tudo o que está fragmentado. Quando sentimos o outro intensamente, mesmo sem presença física, estamos, na verdade, sentindo o movimento da nossa própria alma tentando se alinhar ao seu centro. Portanto, essa presença psíquica não deve ser vista apenas como uma obsessão ou um apego não resolvido. Em muitos casos, ela é um convite, um chamado silencioso para olhar para dentro e perceber o que essa energia desperta, o que ela quer ensinar, o que ela simboliza em nossa jornada de autoconhecimento. Quando o outro vive dentro de você, não é um erro, nem um acidente. É um sinal de que algo sagrado foi ativado. E talvez o verdadeiro propósito não seja buscar o outro no mundo externo, mas compreender o que ele despertou dentro de você e permitir que essa presença o transforme profundamente. Existem momentos em que o universo parece sussurrar respostas que a mente consciente não ousaria formular. Coincidências que desafiam a lógica, acontecimentos simultâneos que parecem orquestrados por uma inteligência invisível. Esses episódios, que Jung chamou de sincronicidades, são manifestações do inconsciente coletivo e se tornam especialmente intensos quando há uma ligação energética ativa entre duas almas, como no caso das chamas gêmeas. A sensação de que o outro ainda sente você, mesmo à distância, frequentemente se revela através dessas ocorrências aparentemente casuais, mas profundamente significativas. Jung definiu sincronicidade como a ocorrência simultânea de dois eventos significativos, mas sem conexão causal evidente. Em outras palavras, são coincidências carregadas de sentido, não porque foram planejadas conscientemente, mas porque revelam uma ordem oculta operando sob a superfície da realidade. Quando existe uma conexão de alma, como a que se experimenta com uma chama gêmea, essa linguagem simbólica do universo se torna mais frequente, mais clara, mais impossível de ignorar. Imagine pensar intensamente em alguém e poucos minutos depois ver algo que remete diretamente a essa pessoa. O nome dela escrito em algum lugar, uma música que marcou momentos vividos juntos ou até mesmo receber uma mensagem inesperada. Esses episódios
não são aleatórios. São formas de o inconsciente comunicar que aquela ligação ainda está viva, que há um fluxo energético entre as duas psis, mesmo sem interação direta. A sincronicidade, nesse contexto, é uma ponte entre mundos, entre o visível e o invisível, entre o que foi vivido e o que ainda vibra no campo sutil. A intensidade emocional é o que muitas vezes ativa esses fenômenos. Jung observou que as sincronicidades costumam surgir em momentos de crise, decisão ou transformação, períodos em que a alma está mais aberta ao desconhecido. No vínculo entre chamas gêmeas, há uma constante ativação emocional, pois esse relacionamento toca camadas profundas da psique. A presença invisível do outro, somada à carga afetiva que isso provoca, gera um campo fértil para que o universo se manifeste de forma simbólica. Essas mensagens, porém, não são entregues em linguagem literal. Elas surgem como metáforas, como imagens carregadas de significado subjetivo. É necessário um olhar sensível para reconhecê-las. Não basta ver coincidências, é preciso senti-las. O sinal oculto de que o outro ainda sente você pode estar na repetição de números, em sonhos compartilhados, em eventos paralelos que se alinham de forma inexplicável. A sincronicidade não grita, ela sussurra, e somente quem está disposto a ouvir com a alma pode compreendê-la. Ao reconhecer essas manifestações, abre-se espaço para um tipo de comunicação não verbal, uma conversa silenciosa entre inconscientes. A sensação de estar em sintonia com alguém, mesmo sem troca direta, pode ser validada por essas ocorrências. Você pensa em alguém e sente um arrepio. Escuta uma música específica em um momento emocionalmente carregado. Recebe uma informação que responde a uma pergunta íntima, sem que ninguém soubesse que ela havia sido feita. Tudo isso é parte da linguagem simbólica do self se manifestando no mundo externo. Essa conexão profunda também pode ser explicada pela ideia de inconsciente coletivo. Segundo Jung, todos os seres humanos compartilham uma camada inconsciente comum, onde os arquétipos habitam e onde as experiências humanas universais são armazenadas. Em uma ligação de chamas gêmeas, os inconscientes individuais parecem se tocar com mais intensidade, permitindo uma comunicação simbólica mais direta. O que um sente pode ressoar no outro, mesmo que não haja nenhuma palavra sendo dita. É por isso que, muitas vezes, ao viver uma sincronicidade forte, a pessoa sente que está recebendo uma mensagem do outro, como se a energia dele estivesse respondendo. Embora isso possa parecer místico, Jung via essa experiência como natural dentro de uma visão ampliada da realidade psíquica. O que para o ego parece impossível, para o inconsciente é apenas mais uma forma de expressão. Portanto, as sincronicidades não são apenas sinais do universo em um sentido vago ou espiritualizado. Elas são manifestações reais de uma conexão que se recusa a desaparecer. São a prova de que algo maior está operando nos bastidores, conduzindo duas almas por caminhos que, embora distintos, ainda se entrelaçam simbolicamente. Reconhecer essas mensagens é mais do que buscar respostas. É aceitar que existe uma inteligência simbólica operando em cada detalhe, e que quando se trata de conexões verdadeiras, o silêncio do outro não significa ausência, mas sim uma outra forma de presença. Quando duas almas se reconhecem como espelhos uma da outra, aquilo que é belo e luminoso é facilmente identificado. Há uma afinidade que encanta, uma familiaridade que tranquiliza, uma sensação de destino cumprido. Mas é justamente nesse tipo de conexão que também se ativa algo profundo, muitas vezes desconcertante: a sombra. Na psicologia analítica de Carl Jung, a sombra representa todos os aspectos rejeitados, reprimidos ou não reconhecidos de nós mesmos. E nada expõe essa parte oculta da alma com mais intensidade do que o vínculo com uma chama gêmea. Essa conexão não se limita ao romance idealizado. Ela desperta o inconsciente de forma avassaladora. Ao olhar para o outro, vemos partes de nós que não sabíamos que existiam. Às vezes, são aspectos que admiramos, mas que não desenvolvemos internamente. Outras vezes, são traços que nos irritam, nos confrontam ou nos ferem.
exatamente porque tocam em feridas antigas, em traumas esquecidos, em inseguranças que preferíamos manter enterradas. A presença da chama gêmea, mesmo à distância, continua ativando esses conteúdos. Não é raro que, após um afastamento, surjam sentimentos intensos e contraditórios. Amor profundo e raiva, saudade e resistência, desejo de reconexão e medo de repetir padrões destrutivos. Isso acontece porque a chama gêmea não é apenas alguém com quem se compartilha uma afinidade espiritual. Ela é, muitas vezes, o espelho daquilo que precisa ser curado. Jung defendia que não há individuação sem confronto com a sombra, e a chama gêmea, ao tocar essas camadas internas, nos coloca cara a cara com aquilo que evitamos. Esse confronto pode ser doloroso, pode levar ao colapso de antigas identidades, ao rompimento com ilusões, à exposição de vulnerabilidades. Mas é justamente esse processo que abre caminho para a transformação real. A dor provocada por essa relação não é gratuita, ela é simbólica. E como toda dor que nasce do inconsciente, carrega em si um propósito: integrar o que foi excluído. A sombra pode se manifestar de inúmeras formas dentro desse vínculo. Ciúmes intensos, sentimento de rejeição, padrões de abandono, idealizações que se desfazem abruptamente. Tudo isso emerge para ser visto. A conexão, ao invés de ser um porto seguro, se torna um campo de batalha psíquico. E ainda assim, mesmo em meio ao caos, existe uma certeza silenciosa de que essa pessoa é importante. Essa ambiguidade é uma marca da sombra em ação. Ela confunde, mas também ilumina. A separação entre chamas gêmeas, que muitas vezes ocorre de forma repentina ou dolorosa, é uma das fases mais significativas desse processo. Nesse período, a sombra se intensifica. O outro, agora ausente, continua habitando o campo psíquico, não mais como companheiro, mas como símbolo. E esse símbolo carrega em si tudo aquilo que precisa ser olhado. É nesse momento que muitos começam a se perguntar: por que essa ausência dói tanto? Por que não consigo desligar essa conexão? A resposta, no olhar junguiano, não está no outro, está em você. O que ele ou ela representa? Que parte de sua alma foi despertada por esse vínculo? Qual ferida foi reaberta? Qual crença foi desafiada? A chama gêmea não vem para preencher um vazio, mas para mostrar o que precisa ser curado para que o vazio deixe de existir. A ausência do outro é, muitas vezes, o início do verdadeiro encontro consigo mesmo. Integrar a sombra não significa eliminar esses sentimentos. Significa reconhecê-los, acolhê-los e, acima de tudo, entender o que eles estão tentando ensinar. A presença do outro dentro de você, mesmo depois da separação, continua desempenhando um papel fundamental nesse processo. Cada lembrança, cada dor, cada emoção latente é uma oportunidade de autoconhecimento. À medida que você acolhe esses conteúdos, começa a perceber que a ligação com a chama gêmea não precisa mais ser fonte de sofrimento. Ela se torna uma chave, um portal, um símbolo vivo da sua própria jornada de transformação. O outro deixa de ser alguém que te completa, para se tornar alguém que despertou em você o impulso mais essencial, o de tornar-se inteiro. No final, o verdadeiro reencontro talvez não seja com o outro, mas com tudo aquilo que ele te ajudou a enxergar. A sombra, quando integrada, deixa de assombrar. Ela passa a iluminar. E o vínculo, mesmo invisível, torna-se sagrado não pela presença física, mas pela marca que deixou na alma. Uma marca que guiou você de volta a si mesmo. A jornada da alma nunca foi sobre encontrar o outro, sempre foi sobre reencontrar a si mesmo. No coração da psicologia analítica de Carl Jung está o conceito de individuação, um processo de amadurecimento psíquico que conduz o ser humano à totalidade, à integração de todas as suas partes, conscientes e inconscientes, luminosas e sombrias. E, surpreendentemente, é o vínculo com a chama gêmea que, muitas vezes, desperta esse movimento interno com força quase brutal. O encontro, e principalmente a separação, são catalisadores desse ciclo profundo de retorno à unidade interior. Quando Jung fala de totalidade, ele não se refere a uma perfeição inatingível, mas à capacidade de integrar os opostos.
masculino e feminino, razão e intuição, força e vulnerabilidade, luz e sombra. A chama gêmea aparece como um espelho tão nítido que é impossível ignorar essas polaridades dentro de si. O outro passa a representar aquilo que falta, mas que também já existe, adormecido. E o impulso que esse encontro desperta é o de se tornar inteiro, não para manter a relação, mas para sustentar a própria existência de forma mais autêntica. Esse processo não é linear. É um ciclo que envolve expansão, ruptura, confronto e reconstrução. A individuação exige coragem para desapegar da ideia de que o outro é a solução. Ao contrário, ela convida à aceitação de que o outro foi o gatilho, mas o caminho é exclusivamente interno. O relacionamento com a chama gêmea, nesse sentido, é simbólico. É o arquétipo da busca pela união dos opostos, vivida na pele, nas emoções, nos sonhos e nos silêncios que seguem o afastamento. No início, há o encantamento. O reconhecimento do outro como algo além da razão desperta uma sensação de plenitude. Mas quando a separação acontece, e ela quase sempre acontece, a dor é tão intensa que parece desproporcional. E é exatamente nesse ponto que a individuação começa. O ego é ferido, as idealizações são despedaçadas e o inconsciente começa a se mover com força, exigindo atenção. É nesse estágio que muitos começam a mergulhar em si mesmos. Buscam respostas na espiritualidade, na psicologia, na arte, na solidão. É uma fase de intensa introspecção, de enfrentamento da sombra, de revisão de crenças. E aos poucos, compreende-se que a dor não veio da ausência do outro, mas da desconexão interna que ele revelou. A chama gêmea, com sua presença e sua partida, foi o espelho e o mestre. Mas o verdadeiro reencontro acontece quando se olha para dentro e se reconhece o próprio vazio. E então, se escolhe preenchê-lo com verdade, não com fantasia. Jung dizia que cada ser humano carrega dentro de si a ânima e o animus, os aspectos femininos e masculinos da psique. O processo de individuação envolve o reconhecimento e a integração desses polos. E muitas vezes, a chama gêmea aparece encarnando exatamente essa energia que falta em nós. Quando essa energia é ativada, não há como voltar ao ponto de partida. Inicia-se um ciclo de transformação que pode durar anos, mas que conduz a uma nova forma de estar no mundo. A unidade interior, então, não é o fim de um caminho, mas o retorno a uma verdade esquecida. Quando se integra a sombra, aceita-se a complexidade. Quando se acolhe o feminino ou o masculino interno, equilibra-se a energia. Quando se abandona a ideia de que o outro é responsável pela nossa plenitude, conquista-se a liberdade. A chama gêmea não desaparece da memória, mas deixa de ocupar o centro da identidade. Ela passa a existir como símbolo do despertar, como marco de um antes e depois psíquico. Nesse ponto, muitas pessoas relatam que a sensação de conexão ainda existe, mas agora sem sofrimento. A presença psíquica permanece, as sincronicidades continuam, mas há paz. Não porque o outro voltou, mas porque já não é necessário que volte. O retorno verdadeiro aconteceu. O retorno à alma, ao self, à totalidade que sempre esteve ali, esperando para ser lembrada. A individuação é, portanto, o verdadeiro propósito oculto por trás do vínculo com a chama gêmea. E o sinal de que ela ainda sente você pode não estar mais nas mensagens ou nos gestos externos, mas no fato de que, mesmo em silêncio, essa experiência ainda pulsa dentro de você, como um marco sagrado de quem você se tornou. No fim, não é sobre o outro, é sobre quem você precisou se tornar depois que o outro foi embora. Algumas conexões não seguem as regras do mundo visível. Elas ultrapassam o tempo, o espaço e a lógica. Quando você sente alguém mesmo em sua ausência, quando o nome dessa pessoa ressoa em momentos aleatórios, quando sonhos e sinais insistem em surgir, não se trata de fantasia, trata-se de uma presença viva na alma. E essa presença carrega um propósito muito maior do que a simples reconexão. A chama gêmea não vem para completar você. Ela vem para expor o que está fragmentado, iluminar o que está escondido e despertar o que estava adormecido. O verdadeiro sinal de que o outro ainda sente você
pode estar nas transformações que essa ligação provocou dentro da sua própria psique, porque no fundo, esse elo invisível é o que empurra você para o seu processo mais importante, o de se tornar inteiro. Se esse conteúdo tocou algo profundo em você, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. E não deixe de assistir ao vídeo que está na tela. Ele pode ser o próximo passo na sua jornada interior. Continue avançando. Sua alma sabe o caminho.